De Deus, eu quero trazer uma palavra muito rápida e bem direcionada, irmãos, sobre aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu chamo de postura de fé. Essa palavra tem permeado o meu coração já há alguns dias. Postura de fé. Recentemente eu estava assistindo uma live. Eu não lembro se foi do Ademar de Campos ou do David Keelan, não lembro bem. Mas eu lembro que houve o seguinte comentário sobre postura de fé. E ele nos chamava para observar a postura do rei Josafá, preste bem atenção, diante de uma batalha. E sabe, irmãos, nós estamos enfrentando uma batalha. Nós estamos enfrentando uma batalha. E nós precisamos, diante de uma batalha, ter uma postura. Eu peço para alguém ficar bem atento aqui à transmissão do meu Instagram, porque às vezes fica instável, tá? Me ajudem aí, por favor, gente. E aí, quando a gente olha para a postura de Josafá, preste atenção. A palavra diz que o rei da Síria trouxe um grande exército para lutar contra Israel. E a palavra diz que quando Josafá se preparou para lutar, percebeu que a luta, a batalha, era muito desigual. Porque a quantidade de soldados, o poderio bélico de Israel era muito aquém do exército que vinha contra. O que Josafá faz? Aquilo que todos nós, diante de uma batalha desigual, fazemos. Vamos para os pés do Senhor, pedir a Deus. Irmãos, nós estamos enfrentando algo que nunca enfrentamos. A gente olha e percebe que ninguém tem uma palavra de consenso. Isola que dá certo, faz lockdown que dá certo, usa isso que dá certo, usa aquele medicamento. Não há controle. Nós estamos diante de uma batalha. Era assim. E a palavra diz que quando Josafá vai pedir ao Senhor que o ajudasse naquela batalha, naquela luta, sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Josafá, nessa batalha você não vai precisar pelejar. Sou eu que vou lutar por você. Amém? Você diz graças a Deus. Deus diz para ele, olha, nessa batalha você não vai precisar lutar. Eu vou lutar por você. Mas tem algo curioso. Deus já tinha garantido a Josafá, gente, a vitória e tinha dito para ele, você não vai precisar lutar. Eu vou lutar por você. Mas a palavra diz que Josafá posicionou o exército. Não é curioso isso? A palavra diz que os soldados se posicionaram com arma na mão. A Bíblia diz que ele colocou os cantores na frente, os levitas, mas atrás estava o exército preparado para a batalha. Mas Deus não tinha dito para ele que ele não ia precisar lutar? Sabe o que eu chamo isso, gente? Postura de fé. E nós precisamos, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, ter postura de fé. Sabe por quê? Por mais que creiamos que Deus está no controle, e Ele está, por mais que acreditemos que Deus Ele está com a sua mão estendida, e já já isso vai passar, e vai mesmo, mas creia, a postura de fé é igual a de Josafá. Não vou precisar lutar, não vou precisar pelejar, mas estou na minha posição. O que você quer dizer, pastor? Deixa eu te dizer, qual tem sido a tua postura diante de tudo isso que estamos enfrentando? Para tudo, meu irmão, para tudo. Eu creio que já já a gente, mesmo com, né, as coisas não serão mais da mesma forma,
Mas já já a gente vai estar com a nossa igreja, né? Com os irmãos aqui, adorando ao Senhor. Mas e hoje? Como é que você assiste o culto? No momento do seu culto, você está lá deitadão, esparramado na cama, no sofá? E se a gente precisar ficar do jeito que a gente está, mais 1, 2 anos? Ah, pastor, Deus me livre, eu também, meu irmão. Mas é postura de fé. É postura. Quando você está assistindo um culto online, que é o teu culto, qual é a tua postura? Pastor André, nesse instante, orou por oferta de missões. Como é que você tem se posicionado em relação às tuas ofertas e teus dízimos? É postura. Josafá não ia precisar lutar, mas ele estava na sua postura firme para lutar. A palavra diz, irmãos, que eles não precisaram levantar uma espada. Deus destruiu o exército inimigo todo, mas eles estavam posicionados. Irmãos, postura de fé é para tudo na vida. Sabe o que eu chamo de postura de fé? Olha aqui para mim. O nosso comportamento diante de uma situação, vá ela durar ou não. Postura de fé. E eu quero te convidar a pensar diante dessa situação em relação à tua família. Sabe, irmãos, tudo que eu tenho procurado fazer nesse tempo é assim, já já vai passar, mas se não passar, eu estou fazendo o meu melhor. Creia nisso, isso é postura. É Josafá dizendo assim, ó, Deus garantiu que eu não vou precisar lutar, mas eu estou preparado para lutar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Postura. Postura em tudo, na minha fidelidade, postura no meu jeito de buscar a Deus, no meu comportamento, postura de fé. Eu quero falar algo muito delicado, mas como pastor, eu preciso ensinar, é minha função ensinar. Quando nós somos ajudados, irmãos, nós precisamos ter postura. A melhor coisa é quando Deus está usando alguém para nos servir e Ele vê na gente postura para ser servido. Todas as vezes que alguém me presenteia, todas as vezes que alguém me honra, eu sempre busco ter uma postura de muita gratidão e também no meu comportamento em receber aquilo que eu estou recebendo. Sabe, irmãos, graças a Deus, como pastor, eu e minha família, nós somos muito bem cuidados e tratados. A gente recebe mimos, carinhos dos irmãos. Isso tem tudo que vocês imaginarem. É bolo, é doce. E deixa eu dizer, tem coisas que a gente recebe que às vezes eu em particular não aprecio muito, mas eu recebo. Tem uma postura de gratidão. E sempre digo para minha esposa, olha, mesmo não gostando, eu vou até provar, porque se o irmão me perguntar, eu posso dizer, e não minto não, eu digo se gosta ou se não gosta. Mas é postura para receber a bênção. Eu vou falar sobre isso hoje na minha mensagem de portas abertas. Sabe, a nossa igreja, graças a Deus, tem abençoado pela generosidade dos irmãos. Ouça, irmãos, isso não é mérito do pastor ou de um membro, isso é mérito da benevolência de Deus agindo na vida das pessoas para serem generosas. Diga graças a Deus. Então a tua igreja tem te abençoado. Você que tem recebido, qual a tua postura para receber a bênção de Deus para abençoar a tua família? Você precisa também ter postura para ser abençoado. Precisa ter postura até para receber a bênção. No nome de Jesus, pare para pensar sobre isso. Sabe, às vezes a gente vê as pessoas que são abençoadas com uma postura. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que a assistência social de uma igreja precisa abençoar, esperando que em breve as portas se abram. E tem que ser assim. A gente sempre se prepara para abençoar pessoas 3 meses. Por mais que a gente fique 1 ano, se necessário, a gente vai ficar. Mas por que a gente diz isso? Para que a pessoa entenda que é um momento emergencial.
E quem está recebendo tem que ter uma postura de fé, até na forma de pegar. Às vezes a pessoa vai receber uma cesta básica, além de receber a bênção, ainda quer que leve na casa. Qual é a tua postura de fé, meu irmão? E receba com amor essa palavra do seu pastor. Não receba com o seu coração trancado não, porque a nossa postura em receber bênção de Deus define grandes e maiores bênçãos que virão. Receba com teu coração cheio de amor, porque o meu coração está cheio de amor. Sabe, meu irmão, quando eu digo para você assistir o culto não esparramadão lá na tua cama, não é teu pastor querendo ser chato não, é querendo te ensinar para você ser abençoado, no nome de Jesus. Vamos imaginar Josafá sem postura de fé? Ó, gente, o Senhor disse que a gente nem vai precisar lutar, coloca a arma em casa e pronto, deixa do jeito que está. Deus já disse que Ele vai dar vitória e a gente não vai precisar pelejar. Já imaginou? Josafá sem postura de fé? Não, gente, ó, Deus disse que nessa batalha a gente não vai precisar pelejar. E Josafá, a gente vai precisar levar espada? Claro. E lança? Também. Como? Vão prontos para a guerra. Vocês não vão levantar a lança, mas vão prontos. Postura, no nome de Jesus. Receba grandes vitórias de Deus com postura de vencedor, porque ouça, nessa batalha você não vai precisar pelejar, Deus vai lutar por você, mas esteja posicionado, posicionada no nome de Jesus, amém? Para tudo, meu irmão, para tudo nessa vida, a gente precisa ter postura de fé, no nome de Jesus. Quase que eu prego, mas eu tenho outra palavra para trazer para vocês. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. E diga assim comigo: meu Deus, o meu coração, mais uma vez, está preparado para receber o que vem dos céus para a minha vida. No nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está aqui, Ed, está bem aqui. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, o texto que a gente tem usado como base é Apocalipse capítulo 3, versículo 8, né? Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diga graças a Deus, amém? Mas a mensagem de hoje, o título é esse: às vezes a porta já está aberta, mas não estamos vendo. Esse é o título da mensagem de hoje. Na quarta-feira, que foi nosso primeiro elo, nós falamos sobre as chaves da vitória. E aí, meu irmão, de quarta-feira para cá, eu quero dizer para os irmãos que não era essa mensagem que eu iria pregar. Eu já tenho um planejamento da campanha e as mensagens já estão todas prontas. E não era essa mensagem, mas o Espírito Santo trouxe essa frase no meu coração, hoje de madrugada. Quando eu acordei, no meio da madrugada, veio essa frase: às vezes a porta já está aberta, mas a gente não está vendo. E aí não adianta Deus colocar chaves na nossa mão. E aí não adianta Deus abrir outras portas. Por quê? Porque a maior porta Ele já abriu. Só que se você não estiver vendo, não vai adiantar. E eu quero convidar você para a gente ler a palavra de Deus, para aprender com o Senhor como é que a gente enxerga portas que já estão abertas. Às vezes a gente está pedindo: Senhor, abra portas. E Deus está dizendo: mas eu já abri uma, está aí. Enquanto você não enxergar essa, eu não vou abrir outras. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 12. Aí na sua casa agora, postura de fé, né? Bíblia na mão, caderno de anotação na mão. Se é no seu quarto, na cozinha, na varanda que você assiste, no quintal, não importa.
esteja com a sua postura para receber a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Irmãos, todas as vezes que a gente fala em portas abertas, nós estamos falando sobre uma nova oportunidade. Amém? Todas as vezes que nós falamos de portas abertas, nós estamos falando sobre uma resposta que precisamos. Todas as vezes que nós falamos de portas abertas, nós estamos falando sobre uma nova oportunidade ou possibilidade que surge. Isso também é portas abertas. Nós chamamos também de portas abertas um novo momento. Nós chamamos de portas abertas um momento diferente na nossa vida. Um termo muito usado por nós cristãos evangélicos, ou por nós cristãos de uma forma geral. Quando alguém está desempregado, como é que a gente pede oração? Olha, eu quero que você ore para Deus abrir uma porta de emprego. Não é interessante isso? Como a gente usa a palavra porta no sentido figurado. O que é porta? Uma possibilidade que surge. O que é porta? Uma resposta que a gente está esperando, né? Olha, alguém prometeu que iria me ajudar. Eu estou esperando Deus tocar naquela pessoa para aquela porta se abrir para mim. Por exemplo, para algumas pessoas, uma porta aberta é essa pessoa ser aprovada no mestrado. Uma porta aberta é essa pessoa entrar numa universidade. Uma porta aberta é essa pessoa ser aprovada para entrar num núcleo de trabalho de um curso que está fazendo. Uma porta aberta é uma clínica que chama você para trabalhar. Uma porta aberta é você conseguir uma nova sala, num escritório melhor. Uma porta aberta. Aliás, essa semana a gente orou pela pastora Andréia por uma porta que se abriu. Uma porta aberta. Uma porta aberta o que é, gente? Uma nova possibilidade, uma resposta. Eu não sei, olha aqui para mim, eu não sei qual é a porta que você está esperando abrir, mas uma coisa eu sei, para todos nós, uma porta está para se abrir. Diga graças a Deus. E todos nós estamos na expectativa de uma porta que se abra. Amém, gente? Em todas as áreas da nossa vida. Para algumas pessoas, por exemplo, uma porta nova é um novo relacionamento. Uma porta nova é sair de uma casa de um jeito e ir para uma casa melhor. Uma porta nova, possibilidade, resposta, oportunidade. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque essa campanha, ouça bem, só vai fazer sentido para você se você entender o sentido de porta aberta. A gente começou a campanha na quarta. Para você, que sentido faz a expressão porta aberta? Olhe para a sua vida. Analise a sua vida, a sua família, o seu casamento, sua vida financeira. Para você, a expressão porta aberta tem qual sentido? Porque a palavra de hoje, irmãos, tem
tudo a ver com entendermos esse sentido. Por quê? Porque a primeira mensagem da nossa campanha foi as chaves da vitória, as chaves que abrem portas. Quem lembra as chaves que a gente falou? A gente falou da chave do conhecimento, a gente falou da chave da administração, a gente falou da chave dos relacionamentos. E o que é isso, gente? Tudo isso é momentos na nossa vida. Por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei foi a empresa onde Deus usou muitas pessoas que olharam para mim e achei graça diante dos olhos dessas pessoas, e portas se abriram para mim, para eu fazer vários cursos, para eu conhecer vários lugares, para eu conhecer pessoas de cabeças extraordinárias, portas que se abriram. E para você, quando você ouve a expressão porta aberta, o que para você tem sentido? Eu quero lhe convidar para pensar. Sabe por quê? Porque às vezes coisas já estão acontecendo, portas já estão abertas, mas não adianta nada, a porta está aberta e a gente não conseguir enxergá-la. A história de hoje fala disso. A palavra diz que veio uma grande perseguição contra a igreja, e muitos foram presos, outros foram até mortos. E o rei Herodes, junto com os sacerdotes, os líderes religiosos da época, a Bíblia diz que ele pegou algumas cabeças chaves da igreja, como Pedro, Tiago, João, e jogou na prisão, para trazer exemplo para os outros. E a palavra diz que quem tinha sido preso nesse momento era Pedro, e estavam pensando no outro dia, tramando matá-lo. Aí a Bíblia diz que ele tinha sido preso, até porque, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Esse negócio de discípulo ser preso, apóstolo ser preso e Deus soltar, já tinha virado rotina. Eles prendiam os apóstolos, no outro dia quando abriu a cadeia, estava ninguém lá, Deus soltava. Aí a Bíblia diz que dessa vez prenderam Pedro amarrado junto com os soldados, um braço no braço do outro soldado, a perna na perna do outro soldado. Aí a palavra diz que tarde da noite, Pedro está lá dormindo entre dois soldados, o anjo vai lá, aí toca na cadeia, elas caem, as cadeias caem, o anjo olha para ele, ele se levanta, e a palavra diz que o anjo começa a andar, e ele começa a seguir o anjo. Quando chegava nas portas da cadeia, se abriam, e Pedro indo, até que de repente ele olha, estava na rua, e quem estava orando para isso acontecer? A igreja. A palavra diz que os irmãos se juntaram e foram orar na casa dessa mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, e estavam lá orando para quê, gente? Orando para quê? Para a porta se abrir. Orando para quê? Para a porta da cadeia se abrir, para Pedro ser livre. A porta se abriu, e eles estão lá orando. Ouçam bem, quando a porta se abriu, eles não estavam sabendo, mas estavam orando fervorosamente. Quando Pedro chegou na rua, livre, solto, eles estavam orando, mas a porta já tinha o que, gente? Sido aberta. A Bíblia diz que quando chega no meio da rua, Pedro olha para o anjo olha para ele e de repente o anjo some. E Pedro então diz: vixe, não foi um sonho não, de verdade, eu estou solto. A porta se abriu. E o que ele faz? Ele sabia que a igreja estava orando lá na casa de Maria. Ele vai para lá. A Bíblia não diz, gente, a distância da cadeia para a casa de Maria. Mas vamos imaginar uma distância considerável. Ele já estava solto, a porta já estava aberta, a igreja continuava orando. Aí de repente, aquele momento gostoso de oração é interrompido com... Todo mundo estava temeroso porque a perseguição era muito grande, todo mundo estava com medo,
E a prova que eles estavam com medo é que Pedro, quando eles atendem, né? Ele manda baixar a voz. Eles estavam com medo. E Pedro, eles estavam tão concentrados, olha aqui para mim, pedindo para Deus abrir a porta para Pedro, que eles mandam uma serva chamada Rod ir lá abrir a porta. Vai lá, menina. Tem uma tradução que diz que ela era uma criança, uma adolescente. Ela chega lá na porta, que estava fechada, mas a porta da prisão já estava o quê, gente? A porta da prisão já estava aberta. Qual era a porta que a igreja estava pedindo para Deus abrir? A porta da prisão. Aí ela chega lá, e ela abre aquela janelinha que tem muitas portas. Ela abre e dá de cara com quem? Com Pedro. A palavra diz que a menina fica exultante de alegria. Volta e diz para os irmãos que estavam orando para a porta da prisão ser aberta: Pedro está aí. E o que é que eles dizem? Tá nada. Tá não. Espera aí, não estava orando para a porta se abrir? A porta já estava aberta. Mas eles não enxergavam isso. E sabe o que é pior, gente? Aí a gente tem lições preciosas para aprender. O pior é que eles estavam envolvidos numa atmosfera espiritual, mas não estavam enxergando a porta já aberta. Isso é muito sério. Eu quero convidar você a pensar na sua vida. Se às vezes não tem portas que você pediu para Deus abrir e Ele já abriu, e você não está enxergando que a porta já se abriu. Quantas pessoas que a sua vida emocional e sentimental se trancou por tudo aquilo que viveu no casamento do pai e da mãe. E essa pessoa se trancou para si e para o mundo. Aí Deus já trouxe refrigério para sua alma, te curou, mudou a sua vida, abriu uma grande, como diz o apóstolo Paulo, né? Uma grande promissora porta para você viver a cura das tuas emoções, dos seus sentimentos. A porta já foi aberta para você viver o que é porta aberta, gente? Um novo momento, uma nova possibilidade. Mas você está tão concentrado naquela porta que se fechou, de tanta decepção, de tanta angústia, de tanta perda de referência. Mulheres que perderam a referência de pai, porque teve um pai ausente. Homens que perderam a referência de pai, porque teve um pai omisso. E as portas se fecharam dentro de você. Aí Deus colocou do seu lado, olha aqui para mim. Deus colocou do seu lado alguém maravilhoso, maravilhosa, especial. Só que você não consegue ver. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Você não consegue ver por quê? E às vezes, sabe o que é pior? O pior, meu irmão, é que tem gente que está orando, jejuando, envolvido numa atmosfera espiritual. A porta já foi aberta e você não consegue enxergar. Por quê? Porque você está olhando tudo como se tudo fosse espiritual. E ouça, tem batalha que você está enfrentando que não é espiritual. Tem batalha que você está enfrentando que Deus já até no mundo espiritual já atuou. Mas é coisa que depende você de abrir os olhos. Diga graças a Deus. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus, olha aqui para mim. A palavra de Deus está recheada. A palavra de Deus está repleta dessas expressões. Eu separei aqui. Levantando os olhos. Já leu isso na sua Bíblia? A palavra de Deus está repleta dessa expressão, abrindo os olhos. A palavra de Deus está repleta dessa expressão, então levantando a vista. O que isso significa, gente? Abrindo os olhos. É que a pessoa estava com os olhos fechados? Não. É que, ouça, olha aqui para mim, estava tudo ali, na frente, claro, mas a pessoa não conseguia enxergar. Sabe onde a gente vê isso? Em Gênesis capítulo 21, quando a palavra diz que Agar, ela é expulsa por Abraão, né?
Bíblia diz que Abraão entrega para ela um pedaço de pão, uma vasilha com água, entrega a ela Ismael e diz: vai embora, porque havia uma briga muito grande entre Agar e Sara, porque Sara tinha ciúme do filho de Agar. Aí a palavra diz que ela ficou andando em círculos com o menino no deserto, a comida foi acabando, a água acabou, e ela estava vendo o menino quase morrer de sede. O coração dela estava tão apertado que ela pega o menino, coloca numa pedra, e a palavra diz que ela se afasta a distância de mais ou menos a distância de um tiro de flecha, para não ver o menino morrer. Um anjo aparece para ela e diz assim: eu ouvi o choro do menino. Aí a palavra diz, capítulo 21, versículo 19: então quando ela levantou os olhos, ela viu uma fonte de água. Gente, eu custo acreditar que Deus fez assim e fez a fonte surgir ali na frente dela. Deus pode fazer isso? Claro que pode, eu não tenho dúvida disso. Deus pode fazer tudo. Mas eu penso, viu gente, que aquela fonte já estava lá. A porta já estava aberta, mas ela não conseguia enxergar. E eu já quero ir para a parte final da minha mensagem. Só que antes de falar da parte final da minha mensagem, eu vou explicar por que a gente não consegue enxergar portas que já estão abertas. Antes de falar disso, eu quero falar de outro episódio, só que agora, no próximo capítulo, na palavra de Deus fala de Abraão. Agora Isaac já nasceu. E a palavra diz que então o Senhor pede Isaac como holocausto. Lembram dessa história? Aí a palavra diz que Abraão sobe, vou encurtar a história, tá? Coloca Isaac em cima do altar, pega o cutelo, vai imolar Isaac. Estou adiantando a história, tá gente? Quando ele vai fazer isso, porque Deus tinha pedido Isaac como holocausto, o anjo brada do céu: não faça isso, Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus. Abraão deve ter feito: ufa. Aí eu gosto desse detalhe. Então, levantando os olhos, vi um cordeiro que estava amarrado pelos chifres. Gente, eu também custo acreditar que aquele cordeiro apareceu ali num passe de mágica. Deus podia fazer isso? Claro que pode. Mas eu prefiro acreditar que aquele cordeiro estava ali. Sabe, eu coloco minha mente para pensar e ela fica vagueando e eu fico imaginando um pastor com seu rebanho, cuidando de suas ovelhas, seus cordeiros. De repente aquele se desgarrou e ele nem viu, e ele ficou ali dentro do mato. A palavra diz, irmãos, que o cordeiro estava amarrado pelos chifres. Abraão tinha enxergado o cordeiro antes? Não. Mas depois que ele cumpriu, olha aqui para mim, depois que ele cumpriu passo a passo o propósito de Deus, ele levanta os olhos e ele enxerga. E o que eu gosto de dizer? Ele enxerga a porta que já estava aberta. Gente, olha aqui para mim. Alguns segundos antes de Pedro fazer assim na porta, ó, Deus já tinha feito um milagre e a porta já estava aberta, sim ou não? Sim. Mas quando Pedro bate, ninguém acredita que a porta estava aberta. Que adianta Deus já estar transformando essa pessoa que está perto de você, e que essa pessoa já está mudando e você só reclama dela? Que adianta você pedir para Deus mudar o teu casamento, e Deus já está mudando, mas você está tão concentrado em reclamar desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, do marido e da esposa, você nem está vendo que o casamento já mudou. Que adianta você pedir a Deus que abra para você uma porta financeira, se Deus já está te dando possibilidade de arrumar as tuas finanças, as finanças da família? Deus já está te dando essa oportunidade e você não está enxergando, só está reclamando que está faltando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem porta que já foi aberta, meu irmão. Sabe o que eu fico imaginando? Perdoe o seu pastor, mas eu gosto de imaginar a Bíblia, gente.
Eu fico imaginando um desavisadozinho, uma desavisadazinha, lá na oração, na casa de Maria, né? Orando, e Pedro já estava quase chegando na porta. Na verdade, eu penso que nesse momento Pedro já estava acompanhando o anjo para a saída da cadeia. E um olhando para o outro ali, mas Deus está demorando, né, rapaz? Para soltar Pedro. Como diz o sergipano, né? É de hoje que a gente está orando aqui. E o milagre já estava acontecendo lá dentro da cadeia. E quando eles enxergam o milagre na frente dele, irmãos, no nome de Jesus, a palavra diz que a menina teve que insistir com eles. Eu gosto demais desses detalhes. A palavra diz que a menina teve que insistir. Não, é Pedro. Teve um engraçadinho ainda lá que disse: não, ele não, é o anjo dele. Misericórdia. Vocês percebem que eles estavam envolvidos numa atmosfera espiritual tão grande que não estavam enxergando a mudança que já tinha acontecido? Isso é perigoso, gente. Ah, meu Deus, transforma o meu marido. Será que Deus não já está transformando? Mas você está olhando as coisas no sentido tão espiritual, no seu jeito espiritual. Você não está vendo aquele homem, aquela mulher já mudando, teu filho. Aliás, irmãos, esse tempo de isolamento social tem sido um tempo muito oportuno para as famílias enxergarem portas abertas. Você, minha irmã, que reclamava que teu marido não tinha tempo, agora Deus está te dando esse tempo, a porta se abriu, e você não está enxergando a oportunidade de estar em paz com a sua família. Vem tanta coisa no meu coração, gente, que eu gostaria de falar, mas o tempo não dá. Levante os olhos. Hoje, nessa tarde, eu estou sendo Rod na sua vida. Eu estou sendo Rod na sua vida. Eu estou insistindo. Não é miragem, não é anjo, não. É a resposta que está na porta, já aberta. E eu vou insistir com você. Levante seus olhos. Olhe para a pessoa maravilhosa que Deus colocou do teu lado. Eu vou ser mais insistente. Pare de criar problema onde não há problema, no nome de Jesus. A porta já se abriu. E a pior coisa, irmãos, é quando a porta já se abriu, mas a gente não está vendo ela aberta. Nas minhas anotações aqui eu coloquei: tem coisas que já mudaram na nossa vida, mas ainda estamos vivendo como se as portas estivessem fechadas. É assim. Tem gente que se acostumou, gente, com um casamento péssimo, que testemunhou durante toda a sua vida da mãe e do pai, mas se acostumou tanto com isso, que não consegue enxergar o casamento maravilhoso que Deus te deu. E de vez em quando você ainda está arranjando problema, como se a porta tivesse ainda fechada. A porta já se abriu. Eu quero encerrar essa minha mensagem. O segundo elo dessa nossa campanha. Creia nisso. Grandes portas Deus já abriu e está abrindo na tua vida. E eu separei aqui 4 motivos porque as pessoas não enxergam portas abertas, que já estão abertas. Primeiro, as distrações. As distrações. Lembram de H? Enquanto H estava concentrada no choro e no desespero para o menino não morrer, ela não enxergava a fonte. Quando o anjo faz assim, abre os olhos dela, ela enxerga a fonte de água que estava ali bem pertinho. Enquanto Abraão estava concentrado no desespero de perder Isaac, ele não enxergava o cordeiro. Quando ele sai daquela redoma de desespero de perder seu filho, ele então enxerga que a porta já estava ali bem pertinho. Aliás, irmãos, todas as vezes, olha aqui para mim, que nós estamos assim, segurando a nossa vida na nossa mão para não perder, portas não se abrem. Ontem, num momento muito especial, a gente estava assistindo em casa um filme que eu recomendo você assistir. É na Netflix. O nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento.
Muita gente já tinha assistido e me dado a dica e eu não tinha assistido. E ontem eu assisti lá, a Dani, o Lael, a Helena. Interessante que no finalzinho do filme, não vou dar spoiler não, tá, gente? Mas eu preciso contar para trazer a lição para vocês. No finalzinho do filme, quando o menino pede ao pai a bicicleta, agora vai ficar todo mundo curioso para saber. Que o menino pede ao pai a bicicleta. Gente, foi muito legal. Eu estava à mesa sentado com o Lael, ele estava comendo e ele assistindo também. Aí ele, do nada, ele diz assim para mim: papai, desse jeito, se eu fosse o pai, eu não daria não para ele a bicicleta. Foi assim que ele me disse: papai, se eu fosse o pai, eu não daria a ele a bicicleta. Quem não assistiu agora está curioso para assistir, né, gente? Aí eu disse assim para ele: filho, você precisa entender que as grandes oportunidades da nossa vida é quando a gente está preparado para abrir mão da bicicleta. Porque quando você abre mão da bicicleta, eu lembro que eu disse assim para ele: é tantas outras bicicletas que virão, e se ele ficar segurando essa bicicleta, ele vai morrer agarrado nela. Eu sei que Deus no coração de vocês está trazendo revelação do que eu estou falando. Às vezes a gente está agarrado a um pedaço de madeira em meio a um mar bravio, achando que aquele pedaço de madeira é que vai salvar a nossa vida, enquanto Deus já preparou uma porta aberta de um grande, maravilhoso navio para a gente viver melhor. E a gente está agarrado lá no pedaço de madeira. Solta essa bicicleta no nome de Jesus. No nome de Jesus. O que vai vir de abundância quando você enxergar a porta que já está aberta. Quando você assistir o filme, você vai entender. Quem já assistiu já está entendendo. No nome de Jesus. A porta já está aberta. E às vezes, você está assim, tentando segurar algo na tua vida, no teu casamento. Eu não vou abrir, senão eu vou perder. Sabe o que é interessante? Na maioria das vezes, olha aqui para mim. Na maioria das vezes, quando Deus faz um teste para a gente perder, na verdade Deus não quer que a gente perca. Já parou para pensar nisso? Abraão, eu quero teu filho. Deus queria que Abraão perdesse o filho? Não. E ele de fato não perdeu. Quando Deus entrega Jesus, Deus perdeu Jesus? Não. Na verdade ganhou um rei dos reis, Senhor dos senhores. Poderoso isso, né? As distrações fazem a gente não enxergar a porta que está aberta. A reclamação faz a gente não enxergar a porta que está aberta. Você está tão concentrado em reclamar que a porta está aberta já e você não consegue enxergar. Murmuração faz você não enxergar a porta que está aberta. E algo muito comum para esse nosso tempo: concentração no caos e no problema. Quando nós, irmãos, estamos concentrados no caos e no problema, nós não enxergamos as portas. Qual era a concentração da igreja? Pedro está preso e amanhã vai morrer. Estamos orando, estamos no mundo espiritual. Pedro, que Deus possa te soltar. E Deus já tinha soltado, mas eles estavam tão concentrados no caos, que quando Deus soltou, eles não acreditaram. Vamos orar? Portas grandes e promissoras já foram abertas. Levante seus olhos. Fique em pé aí na sua casa. No nome de Jesus. Fique em pé aí no seu lugar. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Sabe aquele teu vaso com óleo? Aquele vaso com óleo do projeto de vida, pegue ele agora. Como eu disse no primeiro dia da campanha, se você não tem na sua casa aquele vaso com óleo, reserve num recipiente, mas reserve e deixe guardado, só para esse momento. Reserve um pouquinho de azeite aí na sua casa. Reserve, no nome de Jesus, num gesto de fé.
E a gente tem pedido para você ungir a porta da sua casa. A porta da sua casa. Já que estamos falando de portas abertas, unja a porta da sua casa. Meu Deus, eu quero consagrar a Ti este óleo para a unção. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No momento em que os teus filhos estiverem ungindo a porta da sua casa, eu creio, meu Deus, que grandes sinais e maravilhas estarão acontecendo. Eu declaro pela fé que muralhas estão caindo, meu Deus. Dificuldades estão caindo por terra. Situações estão mudando. Novas possibilidades estão surgindo. Resposta está chegando no coração desse teu filho e dessa tua filha. Oh, meu Deus, toda distração, reclamação, murmuração, concentração no caos, caia por terra agora no nome de Jesus. Que os teus filhos enxerguem as portas que o Senhor já abriu. Oh, meu Deus, a nossa fé não está firmada naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente crê. E eu creio, e eu creio, e eu creio que grandes portas o Senhor já abriu. Algumas a gente nem está enxergando, mas já estão abertas, eu creio. Porta da provisão, no nome de Jesus. Provisão econômica, meu Deus, provisão de saúde, no nome de Jesus. Provisão de restauração do casamento, provisão, meu Deus, de restauração de relacionamento de pais e filhos, no nome de Jesus. Eu creio, grandes portas, porque o Senhor é Deus. Amém e amém. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos e adore. Adore ao seu Deus. Ele já abriu portas. Ele é Deus, segurado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim, o amém. Ele vem o sim, o amém. Mas somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. levante as duas mãos para os céus e declare: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo,
quero declarar formado o segundo elo, mais um elo desta corrente de fé, desta campanha de fé, portas abertas em tempo de crise. Eu creio, meu Deus, eu creio que grandes e promissoras portas já foram abertas, e outras o Senhor também está abrindo, e outras, meu Deus, que nem existem, o Senhor está criando, porque quando não existe porta, o Senhor faz uma. A tua palavra diz que o Senhor cria um caminho no meio do deserto, no deserto onde não tem estrada, meu Deus, o Senhor cria um caminho. O Senhor pode todas as coisas. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito, algumas nós nem estamos enxergando. Então abra os nossos olhos. Eu faço agora, meu Deus, aquela oração que o profeta Eliseu fez para o seu auxiliar. Abra os olhos para que ele veja. É a oração que eu faço agora, meu Deus. Abre os olhos para essa tua filha ver. Abre os olhos para esse teu filho ver. Principalmente aqueles que estão envolvidos numa atmosfera espiritual, tão concentrados que não conseguem enxergar que o milagre, a porta já se abriu, já aconteceu, meu Deus. E eu creio e declaro esta bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor é Deus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. Adore, adore, adore. Mas se veja, eu creio, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo,